Fala, tribunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais uma vez, eu, Henrique Pérez, junto com o professor Luciano Félix, vamos produzir aqui um conteúdo falando sobre o Código Penal. Antes disso, olha a belezinha que eu tenho em mãos aqui, ó. Bebezinho que eu tenho em mãos aqui, ó. Direito Penal, parte geral, volume 1, do professor Luciano Félix. Ele está todo orgulhoso ali. Cara, e tem que estar mesmo. Que livro, que obra de qualidade, pessoal. Realmente, não só a encadenação, mas o conteúdo. E daqui a pouco vou mostrar para vocês uma parte que eu destaquei aqui. Então, pessoal, eu vou deixar na descrição desse vídeo o Instagram do professor Luciano. Quem gostou do livro, quiser, entre em contato com ele. Ele vai mandar o livro para vocês autografado. Ele prometeu para mim que ia mandar o livro autografado aos meus alunos. Então, entre em contato com ele, que ele pode te encaminhar o livro. Realmente vale a pena, material excelente. Professor Luciano, como é que você está? Fala para mim aí, quais são as boas novas aí de Vila Velha? Legal, graças a Deus, tudo certo por aqui. Aquela chuvinha, né? Uma chuvinha, esses dias deu uma chuvinha mais forte um pouquinho aí, mas está tranquilo. Está dando para... Obrigado por encaminhar o livro, viu? Obrigado pelo presente. Vai ser bastante útil. Com certeza. Luciano, aqui na nossa tela tem uma indagação. Como ficou o artigo 171 do Código Penal após o pacote anticrime? Eu pergunto ao colega, quais são as alterações trazidas pelo legislador no artigo 171 do Código Penal? Então, o que ocorre aí, gente? O artigo 171, né, ele sofreu alteração, foi incluído, né? Foi incluído um parágrafo, né, que eu chamo o parágrafo 5º, né, junto com seus incisos, trazendo uma alteração bem interessante no Código Penal. E foi dessa forma, o que aconteceu? A primeira informação importante que nós temos que ter, que a ação penal sofreu uma alteração, certo? Né? Olha lá ali, como o nosso doutor Henrique colocou ali na tela, ó, tá? Somente se procede mediante representação. Olha aí a mudança de ação, então, aí, penal, que essa alteração do pacote anticrime trouxe. Então, vejam vocês que o artigo, né, que esse inciso, desculpe, esse parágrafo, ele trouxe a regra e logo após ele veio com a exceção. Olha lá, salvo se a vítima for, né, conforme, então, os incisos abaixo descritos ali. Então, primeira observação que nós temos, a ação penal agora é representação, condicionada à representação do ofendido, certo? E falando mais aqui, a gente analisa e lê, né, vários doutrinadores que viram com bons olhos, né? E também vemos com bons olhos isso aí. Por quê? Porque a gente lembra direito penal mínimo, né? Então ele veio aqui, ó, o legislador veio então aqui prestigiar esse direito penal mínimo, certo? Com essa abertura então e dando ao particular, né, essa prerrogativa de representar ou não quando se tratar de crime de estelionato, não é isso? O artigo 171, tá certo? E, doutor, quer expor algum posicionamento, alguma pergunta a mais acerca? O artigo 171, ele foi alterado, né? Foi introduzido esse parágrafo 5º, e é interessante porque o legislador, ele agora fez uma questão que esse tipo de ação penal não é mais pública e incondicionada. Ou seja, o sujeito ia até uma delegacia, fazia um boletim de ocorrência, o delegado era obrigado a instaurar inquérito, fazer toda a persecução penal e, havendo prova de materialidade e indício de autoria, o Ministério Público, titular da ação penal, por força constitucional, propunha essa ação. Agora, não. Agora é diferente. O sujeito é vítima de estelionato, faz um boletim de ocorrência, a autoridade policial consegue desvendar esse velho binômio
prova de materialidade e indício de autoria, e aí o Ministério Público, através, obviamente, dos seus equipamentos, tem que questionar a vítima se ela deseja fazer a representação ou não. Portanto, a representação é uma condição de procedibilidade. E mais, depois que se descobre a autoria, segundo o artigo 38 do Código de Processo Penal, é que começa a correr um prazo decadencial de 6 meses para que a vítima diga, se manifeste, se ela deseja ofertar a representação ou não. Show de bola, maravilha. Eu sei que você tem uma tese quanto a isso e eu vou te perguntar sobre essa questão. Eu, no meu ponto de vista, eu tenho 2 críticas a fazer a essa questão. Primeiro ponto, se fez essa alteração com relação ao estelionato, por que também não foi feito com relação ao furto simples? Porque o furto simples, ele poderia também ser uma ação penal pública condicionada à representação. Então, é uma questão que deveria ser ponderada em razão do princípio da proporcionalidade. Primeiro ponto. Segundo ponto, sobre essa questão, por um lado, eu achei boa. Por quê? Veja só, vou te expor agora a minha tese, depois eu vou querer saber a sua posição, que você já me antecipou. Muitos crimes de estelionato, eu tenho até um caso aqui no meu escritório, durante o andamento do inquérito, eles são resolvidos, tanto do ponto de vista criminal quanto do ponto de vista civil. Então, veja só, qual é o caso concreto que eu tenho aqui? Clonaram o nome de um cliente meu, abriram uma empresa e começaram a vender produtos eletrônicos através dessa empresa. Só que era tudo falso, a pessoa pagava, então, qual é o caso? Uma mulher lá do estado do Nordeste comprou um Xbox por essa empresa, que estava no CPF do meu cliente, ela pagou, só que o Xbox nunca chegou. Quando ela fez o inquérito, fez o BO, abriu o inquérito, meu cliente foi intimado. E aí ele ficou sabendo que tinham clonado o nome dele, ele tomou todas as medidas para cancelar essa empresa, que também era fraudulenta, e ele falou, olha, eu preciso resolver isso. Eu falei, olha, vamos ressarcir a vítima. Ele deu o dinheiro, eu entrei em contato com o advogado da vítima, pagamos o valor que ela desembolsou, e aí depois de um tempo ela ligou e falou, mas eu não quero mais levar adiante. Eu já recebi meu dinheiro, eu não quero nada contra esse rapaz. E aí o que aconteceu? Eu falei, não tem problema. Entrou em vigência agora o pacote anticrime, é só a senhora dizer que não quer representar. Então, qual que é a minha tese, a minha questão? Minha questão é o seguinte, alguns crimes de estelionato, eles são resolvidos durante o curso do inquérito. E a vítima, por vezes, ela está preocupada com ressarcimento financeiro. Exatamente. Às vezes, ocorrendo esse ressarcimento, não é necessário ocupar o judiciário com a persecução de um crime que está solucionado na esfera civil. Então, por esse ponto de vista, eu achei que a alteração foi fantástica. Vai desafogar o judiciário e vai solucionar esses casos que são relativamente simples. Resolvem-se na parte financeira. Nesse aspecto, eu achei fantástico. Mas eu sei que você tem uma preocupação com relação à dificuldade, com relação ao ônus que passou a ser imposto à vítima para a demonstração de alguns elementos da ação penal. Eu queria conhecer essa parte, essa tese sua. Então, essa alteração, né, assim como ela trouxe, né, algumas facilidades, digamos assim, né, umas prerrogativas para o representante, né, que é a vítima, também trouxe obrigações. Acabou trazendo obrigações em virtude de quê? Porque, ora, se eu acuso, né, eu tenho que trazer esse ônus da prova. Então, se eu faço uma representação formal, querendo ver processar alguém, né, eu tenho que trazer elementos mínimos, né, digamos, como o doutor tocou no assunto, né, do binômio autoria e materialidade desse crime. Né? Então, esse ônus também acabou, né, por sobrepor aí, então, né, a responsabilidade do
da vítima. Ela vai ter que, então, representar com responsabilidade. Porque não é qualquer... às vezes ela fez um negócio e às vezes se deu mal e às vezes foi um negócio jurídico mal feito. Não foi questão, né? Não foi questão de estelionato ou qualquer coisa desse. Foi uma coisa mal feita que depois ela refletiu e falou, peraí, esse cara me enganou. Ela tem que ter, né, muita maturidade, né, para chegar numa delegacia e representar contra, né, esse agente do crime de estelionato, né, em tese, né, esse criminoso. Por quê? Porque o ônus da prova vai caber a ela. Ora, mas a coisa pode se reverter também, né? Sob até uma calúnia, não é isso? Você acusar alguém de crime sendo inocente, não é isso? Crime contra a honra, tá certo? Então, trouxe essa alteração. Pode ocorrer até uma denunciação caluniosa. Também, sim. Pode dar ensejo a uma ação indenizatória por danos morais. Com certeza. Então, são os reflexos aí né, da vontade, da prerrogativa de representar. Né? Então, temos que ter muita maturidade, né, nesse sentido. Bem observado. Você disse, a pessoa faz um negócio jurídico legítimo, que posteriormente constata que foi um mau negócio, verifica-se que não teve qualquer dolo de ardil ou engodo, mas mesmo assim ela quer levar para a seara criminal para tentar desfazer o negócio jurídico da esfera civil. Então, como você disse, tem que ter responsabilidade no momento de oferecer a representação. Certo. E interessante também, Henrique, é que o doutor também tocou nesse assunto. Às vezes, é uma parte benéfica aí dessa alteração, que às vezes a vítima, ela só quer ver o seu prejuízo ressarcido, ela não tem interesse em movimentar, né, a gente chama o strictus do processo, não é isso? Os espinhos do processo, às vezes ela não quer passar por isso, né? Ela prefere, então, é interessante, por quê? Porque se ela não representa, ela deixa de representar, conversa, de repente, com a pessoa, se acertam, né? Se acertam de forma pecuniária ali e encerra essa discussão que nem sequer vai tomar, vai à frente e tomar formato de crime. Né? Isso é interessante, porque isso é mais do que comprovado, né, pela experiência do dia a dia, que enfrentar um processo não é fácil, mesmo na posição de vítima, né? Quanto mais acusado, né? Mesmo na posição de vítima, as pessoas, às vezes, não querem passar por isso. Então, basta, às vezes, uma negociação ali financeira entre eles, ali digamos, uma conciliação, e não representa e a coisa resolve, né? Isso é interessante, esse posicionamento. E Luciano, também... Sim, pode ir. Deixa eu te fazer uma pergunta agora. O pessoal deve estar curioso para saber sobre isso. E aí? Entrou em vigência o pacote anticrime. Os processos de estelionato que já estão em andamento seguem seu fluxo ou as pessoas que não estão naquela exceção devem ser notificadas pelo Poder Judiciário para que elas possam dizer se querem representar ou não? Qual que é a tua visão sobre isso? Bom, a minha visão é... O que acontece? Está em fluxo. O juiz ou o delegado, né? O juiz ou o delegado segura, suspende isso, para, de alguma forma, notifica a vítima em 30 dias para representação. Né? O que foi tomado aqui, os doutrinadores, né, vêm encampando isso. Vêm encampando a mesma situação que aconteceu, né? O doutor lembra lá na Lei 9.099, não é isso? Onde trouxe a lesão corporal leve, não é isso? A lesão corporal leve, que até então era de ação penal pública e incondicionada, tornou-se condicionada à representação. Passou a exigir a representação. Né? Exigisse a representação do ofendido. Então, fizeram uma interpretação analógica. Está se fazendo aí, né, a visão doutrinária hoje, essa interpretação. Dá-se aí uns 30 dias, tá, para a vítima.
voltar lá e falar, não, eu quero representar. Fora disso, o que cria-se ali? Automaticamente, extinção da punibilidade. Não é isso? Uma das causas ali, ó, que nós, decadência do direito. 30 dias passado não representou, neste caso, extinção da punibilidade do autor. Eu estou com 2 livros aqui. Um é do Rogério Sanches, inclusive, se ele assistir esse vídeo, um abraço, gosto muito do trabalho dele. E outro livro é do parceirão dele, do Fábio Roque, também, se ele assistir esse vídeo, um abração para ele. Legal. Tanto um quanto o outro, eles trazem aqui como tese majoritária que, se ainda não foi oferecida a denúncia, se intima a vítima para dizer se quer representar ou não. Se já houver ocorrido o recebimento da denúncia, então não há mais que se falar em representação. Bom, então essa é a tese principal que eles trazem aqui nos livros. Eu penso diferente, tá? E eu vou até além. Veja, a questão, Luciano, diz respeito, inclusive, ao direito intertemporal. Exatamente. Por quê? Nós temos o estelionato, que agora exige representação. Entretanto, a representação ela está recepcionada e regulamentada no Código de Processo Penal. Então, ao meu ver, esse dispositivo é uma norma penal mista. Ela tem tanto características penais quanto características processuais penais. Portanto, ela deve retroagir em favor do réu. Com certeza. Minha visão. Então, minha visão é essa também. Que seria o correto fazer? Até pego como exemplo o que foi bem lembrado por você, na época da Lei 9.099 de 95, que é o Juizado Especial Criminal. Muita gente não sabe, uma curiosidade, que essa lei ela é de autoria, a parte penal, é de autoria do grande Michel Temer. Michel Temer, ele é o autor da Lei 9.099 de 95 na parte criminal. Foi nosso vice-presidente da República e depois assumiu no lugar da presidenta Dilma. Então, eu entendo o seguinte, a partir de 23 de janeiro de 2020, que essa norma passou a ter vigor, ela passou a ser integralizada ao Código Penal, o prazo decadencial iniciou ali. E os processos que estavam em andamento, a autoria já era conhecida. Já sabia quem era a pessoa que supostamente tinha praticado o crime. Sim. Por quê? Quando essa norma processual ela entra em vigência, aplica-se o princípio da imediatidade. Ou seja, ela passa a valer dali para frente. Artigo 2 do Código de Processo Penal. Então, a partir de 23 de janeiro de 2020, essa norma começou a valer. Os processos que estavam em andamento, era obrigação do cartório judicial, da vara criminal, baixar esses processos e intimar as vítimas para que elas pudessem, queriam representar ou não. Agora, a partir de 23/7 de 2020, o prazo decadencial de 6 meses acabou. Então, todos esses processos aos quais não tiveram a devida movimentação por parte do Estado para questionar as vítimas, ao meu ver, já ocorreu a decadência. A perda do direito potestativo. Como consequência, eles encontraram a extinção da punibilidade. Então, essa é a tese que eu estou arguindo, que eu acho mais correta, em respeito à posição do doutor Rogério Sanches, em respeito à posição do doutor Fábio Roque, que são pessoas que eu admiro muito. E, pelo que você falou aqui, você também está alinhado com a minha tese. Exatamente. A gente tem que lembrar, né? Temos que lembrar, né, o Henrique, que estamos tratando aqui de uma norma mista. Né? A pessoa, às vezes, só olha para o lado processual. Não, é uma norma aqui mista. Ela tem conteúdo de direito material e de direito processual, penal, né? Direito processual. Então, ela tem que... Olha aqui onde eu estou consultando. Aí. Pode falar, quando você está falando, eu estou consultando aqui. Ó. Legal, é isso aí.
Então temos que nos ater muito a isso. E tem um levantamento interessante, Henrique, que eu fiz um levantamento, em que sentido? Ora, e se eu procuro essa pessoa para dar, então, olha só, foi instaurado ali, né, esse crime de estelionato, e essa vítima, eu não consigo achar essa vítima para ela ofertar essa representação. Ela iniciou o processo, depois eu não consigo achar essa vítima. Olha que interessante. Eu vi uma visão de um doutrinador que é interessante também, que a gente também pensa dessa forma. Ora, se eu não achar a vítima, eu vou ter que segurar isso, tá certo? Ele não vai sofrer a decadência. Ele não vai sofrer a decadência. O que ele sofrerá é a prescrição. Se ele não for notificado, enquanto ele não for notificado, não for achado, notificado para a sua situação e dele representar ou não, não há que se falar em decadência, e sim em prescrição. Isso é uma tese interessante, essa visão, né? Por quê? Porque se o cara não tem ciência da notificação, imagine que perpasso, não, mas eu não sabia que era para representar, como é que eu sofria decadência? Né? Então, isso é interessante a gente analisar esse ponto de vista também que ocorre nessa situação, certo? O comentário ele está relacionado até a proporcionalidade, razoabilidade na interpretação do direito. Se o prazo decadencial não corre até a efetiva descoberta da autoria, porque ocorreu um crime, vamos imaginar aqui, qualquer hoje. Quem fez? Não sei. O prazo decadencial ele começa a partir da descoberta da autoria. Isso está expresso no artigo 38 do Código de Processo Penal. Então, fazendo uma analogia com aquilo que você acabou de dizer, está correto, proporcionalidade e razoabilidade. Se a vítima também não foi localizada, para dizer se sim ou se não, seria uma justificativa para, então, apenas ter andamento a prescrição e não a decadência. Ok? Exatamente. Ok. É essa. Porque estamos, né? E é interessante, a gente sempre tem que observar, né? Não podemos deixar de observar que esta alteração, ela limita o jus puniendi, certo? Ela limita o jus puniendi, tá certo? Do Estado. Porque o Estado ele vai ter que esperar, ele vai ter que segurar, ele vai ter que esperar, ele não pode, né, botar o processo em andamento e se movimentar sem a condição de procedibilidade que é a ação, a representação do ofendido. Então, isso é mais uma limitação do jus puniendi. A gente pode analisar dessa forma também. Show de bola. Né? Interessante também, doutor, o que acontece? Nós temos aqui que teve também uma discussãozinha aqui acerca de que desse artigo aqui, ó, né, que ele trouxe, eu fiz aqui um apontamento. Qual que é o artigo? Né? A nova dos incisos, é o artigo, né, o parágrafo 5º, e um dos incisos lá que trata o quê? Daquela questão do idoso, não é isso? Não sei se o doutor já viu discussão acerca disso. Ora, ela não pode. Isso, está vendo? Ela aplica-se, né, a representação, né, ação mediante representação, salvo se a vítima, né, condições ali de vulnerabilidade da vítima. Nós temos ali a administração pública, direta, criança e adolescente, pessoa deficiente, aí nós temos ali, ó, maior de 70 anos de idade ou incapaz. Aí gerou uma discussãozinha, peraí, mas o idoso para fins legais não é 60 anos? Colocaram 70. E aí? Ele vai ser por representação, não vai, né, na questão do Estatuto do Idoso. Ora, vem se posicionando aí a doutrina no sentido de que a lei ela não adotou, tá, esse parâmetro do Estatuto do Idoso para essa situação, certo? Então, é 70 anos. Ah, mas a vítima tem 65 anos, né, já é idoso, é vulnerável. Não há que se falar. Isso é um posicionamento, né, que
Outros doutrinadores, eles defendem, não, eu acho que o legislador aqui errou, ele tinha que ter abarcado, né, o idoso a partir dos 60, né? Há uma discussão, mas para fins de conhecimento e para fins do que está disposto em lei, a ação para representação do ofendido, né, 70 anos, incondicionada, desculpa. Antes disso, é representação do ofendido, tá certo? Antes disso. Então, tomar um cuidado, né, principalmente estudantes de direito, estudantes para os concursos públicos, não é isso? Que, de repente, pode ser algo de pegadinha, né? Ora, a nova alteração do pacote anticrime inseriu, né, os idosos nesse sentido de vulnerabilidade, então a ação para eles agora é incondicionada, né? Ele tem 65 anos e a ação é incondicionada. Não fala, a lei não trata isso, a lei trata 70 anos, né? Isso que a lei trata acerca dessa situação, certo? Legal, cara. Então, vamos encerrar por aqui esse vídeo, Legal. Também muito longo. Certo. Eu agradeço você, novamente, pelo presente, pelo livro, pelas explicações, por esse conteúdo que é muito relevante. Com certeza vai tirar as dúvidas dos nossos alunos, de quem está consumindo o nosso conteúdo. Luciano, muito obrigado, viu? Aqui a casa é sua. Tamo juntos. Legal. Agradeço mais uma vez aí e faço novamente, né, aquela referência que eu mandei para o amigo. É muito bom, é uma honra para mim estar dividindo conhecimento jurídico, né, com advogados do nível, né, do doutor Henrique Pérez. Muito obrigado aí pelo convite e estamos à disposição. Eu te agradeço. Um grande abraço. Valeu.